Verão de 1944. Ucrânia Ocidental. 4h40 da manhã. O sol ainda não havia nascido, mas o céu já começava a clarear, um cinza sujo, sem uma única nuvem. O campo diante das posições estendia-se como um mapa abandonado. Nenhum movimento. Apenas grama. Apenas um silêncio que pressionava os ouvidos com mais força do que um bombardeio de artilharia. O silêncio que precede uma ofensiva é um silêncio especial. Ele não acalma. Ele sufoca. O T-34-85 do primeiro tenente da guarda, Morozov, estava posicionado em um abrigo sob uma cortina de árvores. O motor estava desligado. A tripulação, do lado de fora, ouvia o comandante do batalhão. O comandante falava de forma breve, pois discursos longos não tinham lugar ali. Todos entendiam a situação. O batalhão de vocês vai romper a linha de defesa em um setor de 800 metros de largura. A primeira linha consiste em trincheiras, peças antitanque e ninhos de morteiros. Atrás dela, a segunda. Atrás da segunda, a terceira. A missão de vocês é perfurar. Não é para fazer limpeza diária. É para perfurar. Abrir um corredor para a infantaria e para o segundo escalão. O que está em jogo é a saída para o espaço operacional. O comandante dobrou o mapa. Olhou para Morozov, esperando por perguntas. Não houve perguntas. Havia apenas uma pergunta, que ninguém fazia em voz alta, mas que todos conheciam. Ela pairava no ar desde que a ordem chegara. Quantas daquelas máquinas retornariam? Morozov não fez essa pergunta. Ele já sabia a resposta. Não por ser covarde, mas por ser um profissional. E profissionais fazem as contas de outro jeito. Ele olhou para o mapa mais uma vez. Quadrante 41. Marcações de fortificações. Linhas pontilhadas de campos minados. 3 linhas de defesa, cada uma construída pelos alemães ao longo de meses. Cada uma projetada para uma única finalidade: deter os tanques soviéticos. A aritmética era simples. É sempre simples quando se remove o supérfluo. 800 metros de frente, 3 linhas escalonadas, campos minados, fossos antitanque, canhões camuflados. O cálculo dos engenheiros alemães era preciso. Uma máquina a cada 200 metros de frente custaria a perda de 4 atacantes. Os alemães sabiam fazer contas. A guerra os ensinara rápido. Mas a guerra também ensinara algo aos comandantes soviéticos. Ensinara que a aritmética não é uma sentença. A sentença ocorre quando se para de pensar. Morozov virou-se para a tripulação. 4 rostos. O motorista Demin, baixo, ombros largos, com o hábito de franzir o olho esquerdo. O atirador Zakharov, magro, dedos longos como os de um pianista, embora nunca tivesse visto um piano na vida. O municiador Gorbatov, o mais jovem, 20 anos, sempre calado, trabalhava rápido. O radiometralhador Semenov, 42 anos, o mais velho de todos, no exército desde 41, sabia fazer apenas uma coisa: aguentar firme. Demin. Os sapadores abriram uma passagem no quadrante 47, à esquerda da fazenda queimada. Vamos por ali. Entendido. Zakharov. O primeiro alvo é a peça na cota 112, à esquerda do matagal. Localizado no mapa. Gorbatov. Perfurantes primeiro. Explosivas conforme a necessidade. Sim, senhor. Semenov pegou o diário de comunicações, verificou a frequência, girou o interruptor. O silêncio nos fones de ouvido era um bom sinal. Significava que o canal estava limpo. Comunicação operando, disse ele para o nada, apenas para confirmar o fato. Fatos eram tudo o que importava ali. Não palavras, não ordens. Apenas fatos. Há uma passagem. Fato. O alvo é visível. Fato. A partida foi dada no motor. Fato. Morozov subiu na blindagem. A escotilha estava fria. O metal esfriara durante a noite. Ele se acomodou na cúpula do comandante e olhou para a frente. O campo ainda estava cinza. Os pontos de referência eram mal distinguíveis. A fazenda queimada era uma silhueta escura à esquerda,
O matagal na cota era uma faixa um pouco à direita. Em 19 minutos, começaria a preparação de artilharia. A artilharia martelaria a primeira linha por 22 minutos. Depois, silêncio. Depois, os tanques. Morozov já vira aquilo 18 vezes. 18 vezes a artilharia encerrara o trabalho. O silêncio caíra. E nesse silêncio, os motores roncaram e as máquinas avançaram. 18 vezes. E em cada uma delas, essa pausa entre o fim da barragem e o primeiro movimento da máquina parecia uma vida inteira à parte. Porque era, de fato, uma vida à parte. A última em que ainda se podia pensar. Ele não pensava. Não tinha esse hábito. Tinha o hábito de conferir. Repassou a rota na cabeça mais uma vez. A passagem. 100 metros até a primeira trincheira. O canhão à esquerda. O rastro da esteira. Rigorosamente pelo caminho reconhecido. Caso contrário, campo minado. A primeira tarefa, suprimir o canhão. A segunda, romper a trincheira. A terceira, não se deixar parar. 3 tarefas, sem sentimentalismo. Os alemães construíram aquela linha de defesa por 4 meses. Seus engenheiros fizeram tudo certo. Profundidade das trincheiras, 1,5 metros. Fosso antitanque, 4 metros de largura, 2,5 de profundidade. Campos minados, de formato irregular, propositalmente para dificultar a remoção das minas. Canhões, em casamatas, com setor de tiro limitado, mas protegidos pelos flancos. Um bom trabalho, competente. Morozov sabia. O engenheiro alemão que construíra tudo aquilo tinha um único cálculo. Os tanques soviéticos parariam diante da primeira linha e queimariam, um por um, até que restassem poucos e o ataque fracassasse. Era um bom cálculo. Funcionar em 41. Funcionar em 42. Em 44, não mais. Porque em 44, os tanques soviéticos avançavam de outro jeito. E eram mais numerosos. E as tripulações eram outras. Não recrutas inexperientes, mas homens que sobreviveram. Que aprenderam. 8 minutos para a preparação de artilharia. Morozov olhou para o campo. O campo estava mudo. Lá, atrás da grama, atrás do matagal, atrás dos aterros, os alemães também esperavam. Eles sabiam que o golpe viria. Só não sabiam quando. E essa era a única vantagem que restava aos atacantes. De mim, disse Morozov em voz baixa. Ligue o motor. O motor a diesel V2 roncou. Ganhou rotação e estabilizou em um zumbido constante. 30 toneladas de aço despertaram. O escapamento soltou uma pequena nuvem de fumaça azulada, que se dissolveu no ar da manhã em 3 segundos. Semenov reportou ao posto de comando do batalhão. Moroz 1, pronto para o movimento. Uma pausa. Depois, pelo rádio, a voz do chefe do Estado-Maior. Recebido. Aguardem o sinal. Esperar. Morozov fechou a escotilha. Dentro da torre era mais escuro, mais apertado, e imediatamente sentia-se o cheiro. Óleo diesel, metal, graxa de armamento. Um cheiro que ele conhecia tão bem que nem percebia mais. Olhou pelo periscópio. O campo era uma faixa cinza. A fazenda à esquerda. O matagal à direita. 6 minutos. Não era medo, era concentração. A diferença é fundamental. O medo paralisa. A concentração ocorre quando tudo que é supérfluo desaparece e resta apenas a missão. 800 metros. 3 linhas. Uma máquina. A aritmética é simples. 3 horas antes, ainda estava escuro. As estrelas sobre o arvoredo estavam nítidas, frias. Gorbatov puxou um projétil do compartimento de munição. Perfurante. 8,8 kg de metal puro. Ele o segurou com as 2 mãos, como devia ser, e o entregou a Zakharov. Zakharov recebeu em silêncio, virou-se e o acomodou no suporte da torre. Um clique. O próximo. Carregar o estoque de munição não tinha nada de romântico.
Era trabalho de estivador em um espaço confinado. 59 projéteis. Cada um, manualmente. Na torre, só se conseguia ficar de pé curvado. Ao final, Gorbatov já não sentia os dedos. Quantos perfurantes? Perguntou Zakharov. 36, respondeu Gorbatov. Pouco. Não deram mais. O diálogo terminou. O trabalho continuou. Demi, nesse meio tempo, estava deitado sob o chassi, lanterna entre os dentes. Verificava os elos das esteiras, cada pino quanto ao desgaste. Um elo fraco em um campo minado ou em um fosso, e a máquina pararia. Se a máquina parasse, a tripulação morreria. Não era exagero, era geometria. Ele encontrou um pino de esteira folgado, pegou um reserva, martelo, 3 golpes, precisos, sem excessos. Pronto. Demi, disse Morozov lá de cima. O rolete esquerdo. Verificado, está firme. Tem certeza? Absoluta. Morozov não perguntou de novo. Demin não errava nessas coisas. Era a parte dele no trabalho, e ele a conhecia melhor que ninguém. Semenov estava sentado na blindagem, junto à antena de rádio, ajustando a comunicação. A frequência mudava a cada 6 horas, conforme o cronograma. Ele conferiu a tabela de códigos, girou o sintonizador, escutou. O rádio chiou. Depois, um sinal limpo. Comunicação com o comandante estabelecida, reportou ele para a escuridão. E com os vizinhos? Um momento. Um clique. Nova frequência. A voz nos fones, mecânica como a de todos pelo rádio. Vizinho, na escuta, câmbio. Semenov fez uma anotação no diário. Comunicação estabelecida. Ele fechou o diário. Morozov deu uma volta completa na máquina, sem pressa. Ele fazia aquilo todas as vezes antes do combate, não porque não confiasse na tripulação, mas porque o comandante tem a obrigação de ver a máquina como um todo. Sem lanterna, não havia por que dar sinal. Passou a mão pela blindagem, verificando pelo tato. 85 milímetros. Canhão S-53. Velocidade inicial do projétil perfurante, 800 metros por segundo. A uma distância de 500 metros, perfurava 111 milímetros de blindagem laminada. Isso era suficiente para qualquer máquina alemã, se o ângulo estivesse correto. A palavra-chave era correto. Morozov parou diante da placa frontal. 45 milímetros de blindagem inclinada. Em ângulo reto seria pouco, mas o ângulo de inclinação dava um equivalente de cerca de 90 milímetros. Um canhão alemão PaK-40, se atingisse de frente, provavelmente sofreria um ricochete. Se fosse no flanco ou na lateral, a história seria outra. A lateral tinha 45 milímetros, vertical. A lateral não se protege com nada além de velocidade e manobra. É exatamente por isso que um tanque não deve ficar parado. Demin, disse Morozov. Na primeira linha, não pise no freio. Mantenha a maior velocidade possível neste terreno. O solo está encharcado depois das chuvas da noite. Eu sei. Essa é a nossa vantagem. Demin saiu debaixo da máquina. Olhou para o comandante de baixo para cima. Os alemães vão atolar no barro? Os Panzer IV deles, sim. Esteira mais estreita, maior pressão sobre o solo. Os nossos passarão por onde eles ficarem imobilizados. Demin assentiu. Aquilo não era filosofia. Era um fato. Ele sabia que o T-34 tinha uma pressão específica sobre o solo de 0,83 kg por centímetro quadrado. O 4 alemão tinha mais de 1 quilo. A diferença significava vida ou morte na lama ucraniana. Ele não pensava nisso em números, mas em sensações. A máquina avança. Isso é bom. A máquina afunda. É o fim. Zakharov terminou o carregamento. Fechou a escotilha da munição. Sentou-se na blindagem e pegou o fumo. O tabaco estava úmido, mas ele enrolou o cigarro assim mesmo. Acendeu com o isqueiro. A fumaça subiu e se dissolveu. Zakharov, disse Morozov,
O primeiro alvo é o canhão na cota 112, à esquerda do matagal. Você o viu na foto aérea? Vi. Casamata. Ângulo de tiro, para frente e para a direita. Só nos pega se avançarmos de frente ou pela direita dele. Vamos avançar pela esquerda. Então ele terá um ponto cego. Exatamente. Zakharov deu uma tragada. Apagou o cigarro na blindagem. Guardou-o no saquinho, para terminar depois. Aquilo não era bravata nem sorte. Era trabalho com mapa, foto aérea e conhecimento do setor de tiro da artilharia alemã. Morozov gastará 2 horas naquilo na noite anterior. 2 horas sobre o mapa significavam 2 segundos para uma decisão correta no combate. Gorbatov agachou-se junto à esteira. Olhava para as estrelas. Morozov percebeu, mas não disse nada. Que olhasse. Logo o céu clarearia e não haveria mais por que olhar para cima. Apenas para frente, pela ótica, pela mira, pela escotilha. Gorbatov. Sim. Cadência de tiro. Não menos que 6 disparos por minuto. Consigo manter 7. 6 é o suficiente. O importante é não haver falhas. Gorbatov assentiu. 7 disparos por minuto era o seu recorde pessoal. 6 era o padrão. A diferença era de apenas 1 estojo por minuto. Mas no combate, cada estojo representava 1 segundo. 1 segundo é o tempo que um projétil alemão leva para atravessar tudo. Ele entendia aquilo. Por isso não errava. Semenov guardou o diário e ocupou seu lugar na metralhadora. A DTM frontal, 7,62 milímetros. Tambor, 47 cartuchos. Eram 8 tambores. Verificou a alimentação, bateu o ferrolho. Tudo funcionando. Metralhadora em ordem, reportou. Recebido, respondeu Morozov, sem se virar. Lá fora começava a amanhecer. O céu passava do preto para o azul escuro, depois para o cinza. Os contornos das árvores tornavam-se mais nítidos. O campo emergia da escuridão como uma fotografia em um banho revelador. Morozov olhou o mapa pela última vez, dobrou-o e guardou-o no macacão. O mapa não era mais necessário. A rota estava na cabeça. 3 curvas, 2 pontos de referência, uma missão. Aos seus postos, ordenou. A tripulação dispersou-se pelas escotilhas, sem alvoroço. Demin no posto do motorista. Zakharov na torre, junto à mira. Gorbatov logo atrás, junto à culatra. Semenov no compartimento dianteiro, na metralhadora. Morozov foi o último. Sentou-se na cúpula do comandante e verificou o triplex. O campo era cinza. A fazenda, uma silhueta escura. O matagal, uma faixa à direita. Dentro da máquina estava escuro e apertado. O metal estava frio. Cheiro de óleo diesel, de graxa e de homens que passaram muitas horas naquela caixa de aço e passariam muitas mais. Demin deu a partida. V2. 500 cavalos de potência, 12 cilindros. Diesel, não gasolina, o que evitava explosões imediatas com o impacto no tanque. Essa fora uma decisão fundamental dos projetistas soviéticos, simples e brutal. A tripulação devia sobreviver não por sorte, mas porque a lógica da sobrevivência fora embutida na máquina. O ronco era estável, a máquina estava pronta. Morozov, pronto para o movimento, reportou Semenov pelo rádio. 4 minutos para a preparação de artilharia. Morozov sentou-se imóvel. Olhava pelo triplex. Esperava. Ele sabia esperar. Isso também fazia parte da profissão. Talvez fosse a parte mais importante. Porque quem não sabe esperar começa a pensar. E quem começa a pensar 4 minutos antes do ataque não foca na missão. Foca no que pode dar errado. Morozov não pensava nisso. Pensava no matagal na cota, No ponto cego do canhão. Na velocidade sobre o solo encharcado. 3 minutos. Gorbatov, atrás dele, colocou a palma da mão na culatra do canhão. O metal estava frio. Ele manteve a mão ali, apenas por hábito. 2 minutos. O campo à frente estava em silêncio absoluto. Lá, eles já sabiam que o golpe viria. Ouviram o deslocamento. Viram a fumaça.
Estavam esperando da mesma forma que Morozov esperava, apenas do outro lado. 1 minuto. Zakharov encostou o rosto na mira. O horizonte era uma linha reta, por enquanto vazio. Então, a terra estremeceu. A artilharia atacou às 4h51. Não gradualmente, mas de uma vez. De súbito, centenas de canos. A terra sob as esteiras balançou como o convés de um navio. Dentro da torre, o som tornou-se físico. Pressionava o peito, as têmporas, os dentes. Gorbatov instintivamente cerrou as mandíbulas. Zakharov não tirava os olhos da mira. Observava o horizonte desaparecer em uma parede de explosões. 22 minutos. Morozov contava mentalmente. Não uns segundos. Não fazia sentido. Contava as salvas. A artilharia pesada martelava a segunda e a terceira linhas. Os canhões regimentais, a primeira. Os morteiros finalizavam nos intervalos. Não era um canhoneio aleatório. Era um plano, detalhado segundo a segundo nos mapas do Estado-Maior. Alguém muito metódico elaborara aquele plano. E agora ele estava sendo executado. A fumaça rastejou pelo campo 3 minutos após o início. Primeiro, colunas isoladas. Depois, uma cortina cinza contínua. A visibilidade caiu. Morozov olhava pelo triplex e via apenas fumaça e fogo, onde antes estava o matagal na cota. Bom, significava que estavam atingindo os quadrantes certos. Ele virou-se para Demin. Como está o solo sob as esteiras? Aguentando, mas está macio. Depois da artilharia vai ser pior. Vão revirar tudo. Leve isso em conta. Levarei. 22 minutos de preparação de artilharia. Depois, silêncio. Depois, o sinal. E então, Demin acelerou. O motor ganhou rotação instantaneamente. 30 toneladas de aço saíram do abrigo. À frente, o campo, a fumaça. E, em algum lugar atrás da fumaça, 3 linhas de trincheiras cheias de homens, que sobreviveram ao bombardeio e agora corriam para as peças de artilharia. Morozov, movimento iniciado. Semenov lançou curto no rádio. Não esperavam resposta. Demin conduzia a máquina de memória. Ele estudara o mapa na noite anterior e agora mantinha a rota na cabeça. À esquerda da fazenda queimada. Ponto de referência. Um poste inclinado na borda do campo. Depois, à direita, em direção à passagem que os sapadores abriram à noite no campo minado. A passagem tinha 6 metros de largura. As esteiras do T-34 têm 2,70 metros pela borda externa. Uma folga de 1,5 metro de cada lado. Suficiente. Se Demin não errasse. Ele não erraria. Vejo a passagem, disse Demin. Balizas à esquerda e à direita. Vejo, confirmou Morozov. Velocidade? 20. O solo está mole, não dá para mais. Mantenha 20. 20 km por hora é lento. Significa que a guarnição do canhão terá tempo de mirar e disparar. Mas não se pode ir mais rápido. No solo macio, a máquina pode derrapar, e então, 1,5 metro de folga desapareceria em 1 segundo. Uma explosão à esquerda. Perto. A terra respingou lama no triplex. Morozov tentou limpar o vidro de observação. Inútil. Não se alcança por fora. Mudou para o periscópio panorâmico. Visibilidade. 30 metros. Fumaça. Terra. Fumaça. Zakharov, o canhão na 112. Está vendo? Não. Fumaça. Assim que sairmos da passagem, ele deve estar à esquerda no curso, uns 30 graus. Prepare-se. Pronto. A máquina atravessou a passagem em 18 segundos. 18 segundos sobre o campo minado. Demin não respirava. Ele mesmo confessou depois. Não porque tivesse medo, mas porque, quando não se respira, as mãos não tremem. Um truque profissional. Simples e confiável. Após a passagem, o solo ficou ainda mais macio. A artilharia o transformara em argila. As esteiras amassavam a terra. A máquina cedeu um pouco, mas avançava. Avançava por onde a técnica alemã, com maior pressão sobre o solo,
ficaria imobilizada de vez. Obstáculo, soltou Demin. Cratera, desviando pela direita. Pela direita, não mais que 10 metros, disse Morozov. Ali é o limite da passagem. 8 metros, passei. Eles saíram do campo minado para o espaço aberto diante da primeira trincheira. A fumaça ali era mais densa, mas, em uma brecha, Zakharov viu. Canhão, à esquerda, 35 graus. Distância, 400. Perfurante, disse Morozov. Carregado, respondeu Gorbatov. Fogo. O disparo. A torre deu um solavanco. O estojo saltou, bateu na proteção. Gorbatov o recebeu no defletor e o jogou para baixo, já alcançando o próximo projétil. 3 segundos. Alvejado, disse Zakharov calmamente. Guarnição atingida. Não destruído, não liquidado, alvejado. Porque na fumaça ele só via que o canhão silenciara. Isso era o suficiente. Demin, em frente. Para a trincheira. Sim, senhor. A máquina acelerou. Demin aumentou o giro. Agora, depois do campo minado, a velocidade era mais importante que a precisão. O objetivo, a trincheira. O objetivo, não parar. Um impacto à direita. Não neles. Perto. Um perfurante passou sobre a torre e enterrou-se no solo atrás da máquina. Morozov sentiu aquilo mais por intuição do que pelo ouvido. O deslocamento de ar característico sobre a cabeça. Canhão à direita, disse ele. Demin, esquerda 20 e em frente. Sim, senhor. A máquina guinou. O canhão à direita disparou mais uma vez, já errando, porque Demin já não estava onde estivera um segundo antes. É exatamente assim que funciona a manobra sob fogo. Não é heroísmo, é mecânica de sobrevivência. Zakharov, à direita, cerca de 60 graus, distância 600. Vejo, explosiva? Perfurante, casamata. Carregado. Gorbatov já entregava. Fogo. Disparo. Pausa de 3 segundos. Impacto no parapeito. O canhão silenciou. Silêncio significa que ou fora destruído ou a guarnição fugira. Não importa. O que importa é que não estava atirando. A trincheira estava a 70 metros. Morozov a via pelo periscópio. Uma faixa estreita de terra revolvida, atrás dela, movimento. Pessoas. A infantaria alemã saía dos abrigos. A preparação de artilharia terminara e eles ocupavam as posições, conforme foram treinados. Aguarde o bombardeio no bunker. Saia, ocupe o canhão, enfrente os tanques. O cálculo estava correto. Funcionaria contra outro inimigo. Semenov, infantaria na trincheira. Vejo. A metralhadora frontal começou a matraquear. A DTM disparava rajadas curtas, de 3 a 5 tiros. Semenov não apertava o gato continuamente. Isso seria desperdício de munição. Ele trabalhava com precisão, nos vultos. A infantaria se jogou ao chão. A máquina atingiu a trincheira em velocidade e passou por cima dela. Esse é um dos momentos cruciais. 30 toneladas de aço sobre esteiras, rolando sobre uma vala de 3 metros. Lá dentro. Uma inclinação brusca, Gorbatov agarrou-se à culatra. O projétil quase escorregou. Ele o segurou. Tudo em ordem? Lançou Morozov. Em ordem, disse Gorbatov entre dentes. Atrás da trincheira, o solo era mais firme. O lado alemão da primeira linha, terra batida, habitada. A máquina avançava com mais suavidade. Demin nivelou o curso. A primeira linha ficara para trás. Passaram-se 4 minutos desde o início do movimento. Morozov olhava para a frente. Lá estava a segunda linha. 250 metros. Novamente trincheiras. Novamente canhões. Novamente campos minados. Só que agora sem passagem. Os sapadores abriram caminho apenas no primeiro obstáculo. Demin, na escuta. Não há passagem ali. Eu sei. Vamos direto para o fosso. Velocidade máxima. Entendido.
Deming não perguntou de novo. Ele entendeu. Teriam que encontrar uma passagem pelo fosso antitanque em movimento, sob fogo, sem rota reconhecida. Significava que os próximos 2 minutos decidiriam tudo. A máquina ganhou velocidade. 25 km por hora em solo acidentado é muito rápido. A torre sacudia. Zakharov colou o rosto na mira para não perder o horizonte. Gorbatov segurava-se com uma mão no suporte de munição e com a outra mantinha o projétil na culatra. À frente, na fumaça, surgiu uma silhueta. Tanque, disse Zakharov. À frente, distância, 800. Pausa. 1 segundo. Não mais. Tipo, 1-4. Torre virada para a esquerda. Ainda não nos viu. 1 segundo. Exatamente o tempo que Morozov tinha para tomar uma decisão. Atacar imediatamente, ou sair do setor de tiro dele antes que fossem notados. Fogo! Ordenou Morozov. Zakharov disparou. A 800 metros, o projétil percorre a distância em menos de 1 segundo. A tripulação alemã não teve tempo de nada. A torre ainda girava para a esquerda, quando o perfurante atingiu a lateral do Panzer IV, 80 mm. A 800 metros, no flanco, atravessou de lado a lado. A máquina parou. Não explodiu de imediato, apenas parou. E das frestas começou a sair fumaça. Fina, primeiro branca, depois preta. As escotilhas não se abriram. Alvo destruído, disse Zakharov. Gorbatov já entregava o próximo projétil. O movimento era ensaiado. Mão esquerda no projétil do suporte, giro, empurrão na culatra, o carregador, fechar o ferrolho. 7 segundos. Ele fizera aquilo 1000 vezes nos treinamentos e outras tantas em combate. As mãos não pensavam, as mãos trabalhavam. Pronto. Pare, disse Morozov. Demim, esquerda 30. Vamos procurar o fosso. Enquanto Zakharov atirava e Gorbatov carregava, Morozov mantinha o foco no principal, o fosso. O fosso antitanque da segunda linha. Era isso que poderia detê-los agora. Não um canhão, não um tanque. Uma vala de 4 metros de largura e 2,5 de profundidade. Se entrassem nela em velocidade, a máquina ficaria de barriga no chão e pararia. Ficar em um tanque imóvel sob fogo não é combate, é espera. Demim, está vendo o fosso? Não, fumaça. Meia aceleração, devagar. Sim, senhor. A máquina reduziu a velocidade. Era um risco. Um tanque lento é um alvo mais fácil, mas um arranque cego para frente seria pior. À direita, um canhão disparou. O projétil passou diante do nariz. Demim percebeu pelo modo como a terra saltou a 3 metros à frente. Canhão à direita, soltou Morozov. Veja o clarão, respondeu Zakharov. Distância 350. Explosiva? Perfurante. Casamata? Posição aberta. Explosiva. Fogo. Disparo. Gorbatov recebeu o estojo e o descartou, já alcançando o suporte. Zakharov não tirava os olhos da mira. Alvejado. O canhão silenciou. 3 segundos para o disparo. 7 segundos para a recarga. 10 segundos, e mais um canhão deixava de existir. Esse era o ritmo. Não um ímpeto heróico, mas uma linha de montagem. Metódica, fria, imparável. O fosso, disse Demim de repente. Estou vendo. À frente, uns 60 metros. Morozov mudou para a visão frontal. O fosso surgiu através da fumaça. Uma faixa preta, reta, estendendo-se para ambos os lados. Largo. Largo demais para uma travessia direta. Ao longo do fosso, para a esquerda, procure uma passagem ou um estreitamento. Sim, senhor. A máquina avançou ao longo do fosso. Aquilo era péssimo. Seguiam paralelos às posições alemãs e agora seu flanco estava exposto ao fogo longitudinal. Morozov sabia disso. Demim sabia disso. Ninguém dizia nada. Não havia o que dizer. 30 metros, 50, 70. Uma passagem, disse Demim. Aterro, feito pelos sapadores ou antigo? Antigo, respondeu Morozov. Ele via pelo periscópio.
O aterro estava coberto de mato, grama nas bordas. Não era terra fresca. Os alemães deixaram a passagem, provavelmente para a própria técnica. Significava que aguentaria o peso. Vamos entrar. Velocidade? Mínima. Se o aterro ceder, as esteiras absorverão o impacto. Não tenha medo de afundar. Não tenho. Não era coragem. Era instrução. Se o aterro cedesse sob o peso de 30 toneladas, não frear, seguir em frente até que as esteiras encontrassem apoio. Parar na travessia é a morte. A máquina entrou no aterro. A esteira direita cedeu 20 centímetros. A esquerda aguentou. Demin acelerou um pouco o lado direito. Compensou a inclinação. A máquina nivelou e passou. Atrás do fosso, o segundo escalão. Ali a defesa era mais densa. A preparação de artilharia na segunda linha fora menor. O golpe principal fora absorvido pela primeira. As trincheiras estavam mais intactas. As guarnições dos canhões mais ativas. Tanque, disse Zakharov. À esquerda, distância 600. Um Panther. Pausa. O Panther era outra história. Canhão de cano longo de 75 milímetros. 80 milímetros de blindagem frontal inclinada. De frente, um projétil de 85 não a perfuraria com segurança a 600 metros. Era preciso buscar o flanco. Era preciso um ângulo. Demin, 20 à direita e avançar. Vamos pegar o flanco dele. Ele nos vê? Torre à frente. Ainda não entramos no setor de visão dele. Indo. O blindado girou. 20 metros para a direita. E agora o Panther estava em um ângulo de cerca de 45 graus em relação à lateral. Não era o ideal, mas era o suficiente. Zakharov, lateral, sob a torre, distância, 580. Na mira. Gorbatov, perfurante. Carregado. Fogo. Disparo. 3 segundos. Alvo atingido, lateral, sob a torre. A torre não gira mais. Gorbatov já passava o segundo projétil. Mais uma vez, ordenou Morozov. No mesmo lugar. Distância 540, corrigiu Zakharov. Eles continuam se movendo. Ajustado, curto. Fogo. Segundo disparo. Pausa. Está queimando. O fogo é o fim. Um Panther com a lateral perfurada e o paiol de munição em chamas não é mais uma ameaça. Morozov não olhava mais para ele. Seus olhos já buscavam o que vinha à frente. Semyonov, o que tem no rádio? O comandante do batalhão pede nossa posição. Relata. Segunda linha. Quadrado 42. Continua o avanço. Entendido. Semyonov lançou um breve relatório na rede. O quartel-general respondeu imediatamente. Recebido. Apoio à esquerda. Companhia de Vassiliev. Distância 400. Significava que não estavam sozinhos. Em algum lugar à esquerda, outros blindados avançavam. Morozov não os via. A fumaça e o relevo os separavam. Mas eles estavam lá. Isso importava. Não pelo moral, mas pela tática. Os alemães podiam conter uma ruptura isolada. Uma frente ampla, não. À direita, subiu uma coluna de terra. Depois outra, mais perto. Morteiros. Morozov identificou pelo tipo das explosões. As granadas caíam em trajetória parabólica, sem clarões visíveis. Inimigo invisível. Demin, zigue-zague. Não deixe que ajustem a mira. O terreno permite? Arrisque. Demin começou a desviar o blindado com manobras curtas. 5 metros para a esquerda, depois para a direita, mantendo o curso geral à frente. Isso consumia tempo e velocidade, mas tornava inútil a pontaria da guarnição de morteiros. Enquanto calculavam a correção, o tanque já não estava mais lá. Zakharov, enquanto isso, não tirava o olho da mira. Varria o setor metodicamente. Borda esquerda, centro, borda direita. Como fora treinado, como fizera 100 vezes. Canhão antitanque, à frente, distância 200, guarnição em posição. 200 metros é quase a queima-roupa. Significava que os artilheiros os deixaram passar pela fumaça e agora se preparavam para atingir a lateral com precisão letal. Demin, pé embaixo, direto neles. Entendido.
A máquina deu um solavanco à frente. 30 toneladas em velocidade máxima. A guarnição do canhão não esperava por isso. Eles contavam com uma parada curta, um giro, um tiro na lateral. Em vez disso, receberam 30 toneladas de frente. A guarnição se dispersou. O canhão permaneceu na posição. A lagarta passou por cima da roda do reparo. O metal rangeu sob o chassi. O blindado balançou. Passamos, disse Demin, com a voz firme. Atrás da posição do canhão, abriu-se um espaço. Campo devastado, raras crateras, restos de cercas de arame farpado. A terceira linha era visível a 1 quilômetro. A fumaça aqui se dissipava. O vento mudara. Os contornos das fortificações alemãs surgiam com mais clareza. Gorbatov, disse Morozov. Quantos perfurantes? 21. Explosivos? 18. Economize os perfurantes. Guarde-os para a terceira linha. Entendido. 21 projéteis. No ritmo de combate dos últimos 12 minutos, isso duraria outro tanto. Depois, restariam apenas os explosivos. Não se destrói um tanque com munição explosiva. Era preciso chegar à terceira linha antes que a munição caísse abaixo do nível crítico. A aritmética era simples, novamente. Morozov levantou a cabeça da panorâmica. Olhou pelo visor triplex. À frente, a terceira linha, o último limite. Atrás dela, espaço operacional livre. Terreno aberto, onde o tanque pode avançar com força total, onde não haverá trincheiras nem valas, apenas velocidade e manobra. Mas primeiro, a terceira linha. Demin, chamou Morozov. Na escuta. Não pare. Não vou parar. O blindado avançava. O ritmo dos disparos, da recarga e da manobra sob fogo fundiu-se em um único movimento contínuo. Não era um ataque, era trabalho. Trabalho pesado, sujo e preciso de homens que sabiam fazer apenas uma coisa: não parar. A terceira linha não era um campo, era um vilarejo. Morozov percebeu isso quando a fumaça baixou. Onde o mapa indicava linha fortificada, havia casas. Paredes de pedra, seteiras no lugar de janelas, barricadas de toras e tijolos quebrados atravessando as ruas. Os alemães transformaram cada prédio em um ninho de metralhadora, cada esquina em uma emboscada. Combate urbano com tanques é outra guerra. Aqui não existem 800 metros de distância. Aqui o canhão atira a queima-roupa, de trás da esquina, na lateral. Aqui sobrevive quem vê primeiro. Deming, pare! O blindado parou a 150 metros das primeiras casas. Morozov observava pela panorâmica. Silêncio. Um silêncio suspeito. Semyonov, onde está a infantaria? Solicitando. Pausa. Estática no rádio. Companhia Petrenko, distância 200, aproximando-se pela esquerda. Esperamos. Era contra o instinto, ficar parado, ser um alvo imóvel. Mas invadir o vilarejo sem infantaria era pior. Um tanque sem infantaria na cidade é cego. A infantaria sem tanque está indefesa. Sozinhos, ambos são vulneráveis. Juntos, são uma força. 2 minutos parado. 2 minutos é muito tempo em campo aberto. Morozov contava os segundos, sem tirar os olhos da panorâmica. Vultos surgiram à esquerda, correndo em saltos curtos, de cratera em cratera. A infantaria de Petrenko tomou posição. O comandante do pelotão, um jovem tenente que Morozov não conhecia, correu até a lateral do tanque e bateu na blindagem. Morozov entreabriu a escotilha. Tenente Sokolov. Companhia Petrenko, primeiro pelotão. Morozov, está vendo o vilarejo? Estou vendo. Barricada na rua central. Um canhão atrás dela, provavelmente. Beco à direita. Pode haver operadores de Panzerfaust lá. Eu vou pelo centro. Você limpa os becos. Entendido. Tenho homens nos flancos. Mantenha-os em contato com o blindado. Não os deixe a mais de 10 metros das lagartas. Caso contrário, você já sabe. Eu sei. Sokolov se afastou correndo. Morozov fechou a escotilha. Demin, avançar. Velocidade reduzida, mantendo o passo da infantaria. 5 km por hora?
5. O blindado se pôs em marcha. Do lado de fora, o tropel de botas no chão, comandos curtos de Sokolov, o tilintar de equipamentos. A infantaria caminhava junto às lagartas, usando o casco blindado como escudo. As primeiras casas se aproximavam. Zakharov movia o canhão ao longo das fachadas, lenta e metodicamente. Ele lia as paredes pela mira. Fendas na alvenaria, possíveis seteiras, Buracos escuros de janelas. Possíveis posições. Esquinas. Sempre as esquinas. Zakharov, disse Morozov. Explosivo na barricada, centro da rua. Distância 80. Fogo. Um tiro a 80 metros não é um disparo, é um empurrão. A barricada de toras voou pelos ares. Atrás dela, algo explodiu. Munição estocada, aparentemente. Não um canhão, mas caixas de minas. Elas detonaram em seguida com um atraso, em uma coluna alaranjada. Barricada eliminada. Nesse momento, algo atingiu a lateral direita. Não foi um perfurante. Foi um Panzerfaust. O impacto foi seco, um tiro de raspão. O jato cumulativo desviou para o lado sem atravessar a blindagem, mas o golpe foi violento. Dentro da torre, um zumbido agudo. Semyonov deu um solavanco e bateu a cabeça contra o suporte da metralhadora. Não foi forte, mas o suficiente para atordoar. Semyonov! Gritou Morozov. Vivo! Respondeu Semyonov, com a voz rouca. A cabeça não foi nada. A metralhadora funciona? Funciona. Ele não checou. Apenas apertou o gatilho. Uma rajada varreu o beco à direita. Foi a decisão correta. O atirador disparara de lá e, após o tiro, ou recuava ou preparava a próxima carga. De qualquer forma, era preciso saturar o beco. Lá fora, a voz de Sokolov sobrepôs-se ao estrondo. Atirador no prédio à direita! Segundo andar! Janela da esquerda! Morozov girou a torre para a direita. Zakharov, segundo andar, janela esquerda, distância 25. É explosivo! É explosivo. Fogo. Um tiro à queima-roupa tem outro som, abafado. A parede da casa estremeceu e o segundo andar desabou em poeira e farelo de tijolo. A janela deixou de existir, junto com quem estava atrás dela. Limpo! Relatou Sokolov do lado de fora. O blindado continuava avançando a 5 km por hora. A infantaria caminhava ao lado, agora enfurecida, concentrada. Depois do Panzerfaust, a raiva tornara-se uma ferramenta de trabalho. A rua estreitava. Demin guiava o tanque exatamente pelo centro. As lagartas passavam a meio metro das paredes. Não se podia errar. Ficar entalado em um beco estreito era pior que cair em um campo minado. Estreito, disse Deming. Passa. No limite. Vai. Deming passou. A lagaita esquerda passou a 20 centímetros da parede. Morozov viu pelo triplex. 20 centímetros. Precisão absoluta. Após a curva, abriu-se uma praça pequena. No centro, um poço destruído. Ao redor, casas. E no lado oposto, no vão entre dois prédios, estava um tanque alemão, um Tiger. Morozov o viu antes que Zakharov pudesse relatar. Silhueta pesada, torre larga, canhão longo de 88 milímetros. O Tiger estava parado. O motor funcionava. Morozov via a fumaça do escapamento. A torre apontava para a direita deles, para outra entrada da praça. Eles surgiram pelo flanco. Zakharov, baixo, quase num sussurro. Na mira, no mesmo tom. Flanco, lateral. Distância? 60. Perfurante. Carregado. Gorbatov nem respirava. Fogo. A 60 metros, o projétil de 85 perfurou a lateral do Tiger como se fosse papel. A blindagem lateral do Tiger, 80 milímetros, vertical. A 60 metros, com um perfurante não é uma pergunta, é a resposta. O Tiger não teve tempo de reagir. A torre sequer começou a girar. Está queimando, disse Zakharov, com a voz tão firme quanto quando relatou a travessia da vala. Lá fora, ouviu-se um grito curto de alguém da infantaria de Sokolov. Não de dor, mas de surpresa. Eles também viram o Tiger
e perceberam o que teria acontecido se ele tivesse tido tempo de girar o canhão. Não teve. Morozov não deixou a guarnição parar. Demin, atravesse a praça para a saída oposta. Não fique no aberto. Entendido. O blindado cruzou a praça em 8 segundos. 8 segundos exposto a todo o perímetro. Mas o Tiger queimava. Os canhões inimigos silenciaram e a infantaria cobria os flancos. Depois da praça, o vilarejo terminava. Começavam as hortas e depois o campo aberto. Já era outro campo. Não aquele de onde partiram. Aquele ficava antes da primeira linha. Este, depois da terceira. Morozov expirou. Semyonov. Relatório ao comandante. Terceira linha ultrapassada, saindo pela extremidade oposta do quadrado 41. Transmitindo. Enquanto Semyonov falava, Morozov checava a tripulação. Demin. Vivo, mãos inteiras. Zakharov. Tudo certo. Gorbatov. Operante. Semyonov. A cabeça lateja, suportável. 4 de 5 respondem. O quinto era o próprio Morozov. Ele também estava vivo. Se isso era uma surpresa ou a regra, ele não parava para pensar. Não havia por que pensar nisso. Lá fora, algo mudou. O tiroteio diminuiu. Não porque tivesse acabado. A guerra nunca acaba totalmente. Mas ali, na saída do vilarejo, o som ficou mais distante. O tanque de Morozov rompeu 3 linhas de defesa em 28 minutos. Nem rápido, nem devagar. Exatamente o tempo necessário. Sokolov bateu na lateral. Morozov entreabriu a escotilha. O tenente estava lá embaixo, com o rosto coberto de poeira e fuligem, olhando para cima. Para onde agora? Perguntou ele. Morozov olhou para frente. Campo. Horizonte. Em algum lugar adiante, a próxima linha, o próximo quadrado, a próxima ordem. Esperamos as reservas, disse ele. Devem chegar logo. O fogo cessava gradualmente. A guerra não se desliga como um interruptor. Ela se apaga. Tiros isolados, rajadas raras, e então, o silêncio com gosto de queimado. Morozov saiu pela escotilha. A primeira coisa que viu foi fumaça. Muita fumaça. À esquerda, à direita, atrás, por todo o horizonte. Colunas negras subiam ao céu e se dispersavam em um véu cinzento. Sob cada coluna, metal queimando, extinguindo-se, esfriando. Ele olhou para trás, para o caminho percorrido. O campo entre a primeira e a segunda linha parecia um cenário onde alguém espalhara brinquedos quebrados. O Panzer IV alemão estava parado onde o primeiro tiro de Zakharov o alcançou. A torre fora deslocada pela explosão do paiol. O Panther jazia sobre o lado direito a 100 metros da vala. Aparentemente, rastejara após o impacto e parar ali. O Tiger na praça do vilarejo ainda queimava com um fogo denso e gorduroso, típico de quando diesel e borracha queimam juntos. 3 máquinas. Mais 2 canhões silenciados pelos disparos de Zakharov. Mais a barricada. Morozov não considerava aquilo uma vitória. Considerava uma missão cumprida. Demin também saiu e parou ao lado dele, observando o campo em silêncio. Acertou o Tiger de primeira, disse ele, finalmente. De primeira. A 60 metros não é difícil. A 60 na lateral, não. Difícil foi chegar a 60 metros da lateral dele. Demin assentiu. Era um reconhecimento. Não a Zakharov ou a Morozov, mas a um fato. Eles chegaram à posição corretamente. Isso exigiu um trajeto por uma rua estreita, pela praça, sob cobertura da infantaria. Uma dezena de decisões, e qualquer uma poderia estar errada. Nenhuma esteve. Isso era profissionalismo, não o que se vê em paradas militares. Zakharov estava sentado na blindagem, observando o campo com binóculos. Calado. Às vezes movia as lentes de uma máquina para outra. Contava. 11 unidades inimigas no setor visível. Disse ele, por fim. Dessas, 9 estão queimando ou imobilizadas. 2 canhões na primeira linha destruídos. A posição na segunda também.
Era sua contagem pessoal. Zakharov sempre contava após o combate. Não por vaidade, mas pelo hábito de conferir o resultado do trabalho. E nos setores vizinhos? Zakharov moveu os binóculos para os lados. Mais à direita, algo mais queima. Não distingo o tipo. À esquerda, fumaça, mas não vejo blindados. Talvez os nossos tenham avançado mais. Significava que a ruptura ocorria em toda a frente. O setor deles era apenas um entre muitos. 800 metros em vários quilômetros. Eles fizeram a parte deles. Outros fizeram a sua. É assim que uma ruptura funciona. Não por uma única tripulação heróica, mas por um sistema. Gorbatov saiu por último. Sentou na blindagem e pegou o cantil. Deu um gole e passou para Demin, em silêncio. Demin pegou e passou para Zakharov. Zakharov não tirava os olhos dos binóculos. Zakharov? Depois. Semyonov permanecia lá dentro. Morozov inclinou-se para a escotilha. Semyonov, como está a cabeça? Latejando. Pausa. Morozov, o comandante está na escuta. Indo. Ele desceu e pegou o microfone. Morozov, na escuta. Morozov, qual a situação? Terceira linha ultrapassada. Posicionado na extremidade oposta do quadrado 41. Guarnição intacta. Máquina operacional. Munição: 18 perfurantes, 11 explosivos. Baixas: leve concussão cerebral do radiooperador, apto para o serviço. Danos no veículo: impacto de raspão na lateral direita, danos externos, suspensão e armamento em ordem. Houve uma pausa do outro lado. O comandante consultava o mapa. Morozov, vocês foram os primeiros a chegar à linha no quadrado 41. Registro o horário. 5h22. Aguardem as reservas. O segundo escalão chega em 20 minutos. Recebido. Ele largou o microfone e voltou para a blindagem. 20 minutos. Sentou-se na torre e olhou para a frente. Desta vez não para trás. Olhou para onde teriam que ir. Horizonte limpo. Sem fumaça, sem silhuetas. Apenas o campo estendendo-se para o oeste. Depois desse campo, a próxima linha alemã. Outro quadrado, outro mapa, outros canhões. Mas isso ficaria para depois. Agora, 20 minutos. Demin agachou-se junto à lateral direita, examinando o local do impacto. Blindagem amassada, tinta queimada e, no metal, um sulco da profundidade de um punho. O golpe de raspão do jato cumulativo deixou um rastro, mas não perfurou. Centímetros. O ângulo de incidência fizera o seu trabalho. A lateral aguentou, disse Demin. Eu vi. Sorte com o ângulo. Sorte que você estava manobrando, não parado. Demin silenciou. Aquilo também era uma resposta. Gorbatov observava os blindados alemães no campo. Ele os via pela primeira vez do lado de fora, não pela culatra ou pela fenda de visão. Apenas olhava. Tem muitos lá, disse ele baixo, apenas constatando. O engenheiro alemão construiu bem a defesa, respondeu Morozov. Mas um engenheiro não pode prever tudo. O que ele não previu? Que cruzaríamos a vala onde ele não colocou sinalização para os seus. Que chegaríamos ao Tiger pelo beco que ele considerava sem saída. Que Demin guiaria o tanque em terreno escorregadio, onde o motorista deles pararia. Gorbatov assentiu, processando a informação. Então não foi sorte, foi cálculo? Foi cálculo. Não tudo, mas o suficiente. Era justo. Também houve sorte. O operador do Panzerfaust atingiu em um ângulo desfavorável. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido muito pior. Mas a sorte trabalha para os dois lados. A diferença é que os profissionais diminuem o espaço onde a sorte realmente importa. À esquerda, no horizonte, surgiu o movimento. Morozov levantou os binóculos. Segundo escalão. Uma coluna de tanques avançava pelo campo onde, uma hora atrás, não havia um único blindado soviético. Avançavam firmes, sem pressa. Entravam na ruptura que Morozov, sua guarnição,
e outros nos setores vizinhos abriram e mantiveram. Eram muitos. Morozov contou 12 na parte visível da coluna. Atrás deles, infantaria em blindados de transporte. Atrás da infantaria, artilharia. Eis o que estava por trás deles hoje de manhã. Não um único batalhão, mas um sistema. Morozov e seu tanque foram à ponta. A ponta não existe sem a lâmina atrás dela. Estão vindo, disse Zakharov, também observando a coluna. Estão vindo, confirmou Morozov. Era tudo o que precisava ser dito. A defesa alemã, construída durante 4 meses, desmoronou em 28 minutos de combate neste setor. Não porque os alemães lutassem mal, eles sempre lutaram bem. Mas no verão de 44, para cada boa guarnição deles, o lado soviético tinha várias respostas. E tanques. E tempo. Exaustão era o que acontecia com a Wehrmacht. Não uma derrota instantânea, mas um desgaste gradual e irreversível. Cada canhão destruído era substituído com dificuldade, cada tanque perdido com mais dificuldade ainda. Cada guarnição experiente fora de combate era insubstituível. Do lado soviético era diferente. No lugar de um tanque destruído, surgiam 2. As fábricas dos Urais trabalhavam em 3 turnos. Essa aritmética não exigia explicações. Ela simplesmente esmagava, lenta e inevitavelmente. O Panzer IV em chamas no campo não era uma tragédia, era estatística. A coluna do segundo escalão passou. Algumas máquinas passavam perto. Morozov via os comandantes nas escotilhas. Ninguém acenava, ninguém gritava. Olhavam para a frente e avançavam. O trabalho continuava. Um dos comandantes virou-se e lançou um olhar para o tanque de Morozov, para o amassado na lateral, para a fuligem no casco. Reteve o olhar por um segundo e desviou. Nada mais. Isso era o suficiente. As reservas passaram. O ruído da coluna dissolveu-se no oeste. Ficou silencioso. Não aquele silêncio tenso de antes do ataque, mas um silêncio vazio. O silêncio após o trabalho, quando a ferramenta é deixada de lado e o resultado já não pode ser mudado. Morozov estava sentado na blindagem e olhava para o vilarejo atrás de si, para a praça onde o Tiger terminava de queimar, para a rua onde avançaram colados às paredes, para a casa da qual restou metade após o tiro à queima-roupa. Ele não pensava nisso. Apenas olhava. Zakharov desceu do tanque e sentou-se no chão, encostando as costas na lagarta. Fechou os olhos. Não dormia. Apenas descansava. As mãos repousavam nos joelhos, com os dedos relaxados pela primeira vez nas últimas 4 horas. Gorbatov estava na popa, olhando para o cano de escapamento. Apenas olhava, sem checar nada, como um homem que encara um ponto fixo enquanto a mente ainda processa o que viveu. 20 anos de idade. Ele passara 28 minutos de combate ativo naquela torre. Havia 51 projéteis no paiol pela manhã. Restavam 29. 22 disparos em 28 minutos. Ele operou cada um deles sem falhas. Agora seus dedos tremiam. Ele percebeu e escondeu as mãos atrás das costas. Demin caminhava ao longo da lagarta esquerda, lenta e calmamente. Tocava os elos com as mãos, checando-os. Era sua forma de silêncio. Mover-se e tatear o metal até que a cabeça voltasse ao lugar. Demin, chamou Morozov. Na escuta. Como está a lagarta? 3 elos folgados. Aguentam até o próximo combate. Depois precisam de troca. Vamos anotar. Era o fôlego deles. Não descanso. Não tinham tempo para isso. Mas uma pausa entre turnos. Um intervalo no qual o corpo ainda lembra do esforço anterior e a mente já se prepara para o próximo. Semyonov saiu pela escotilha por último, com cuidado, pois a cabeça ainda doía. Sentou-se na blindagem e tirou o capacete de rádio. Balançou a cabeça cautelosamente e fez uma careta. Semyonov, aqui. Olhe para mim. Morozov olhou em seus olhos. Pupilas normais, olhar lúcido, embora cansado. Fala normal. A cabeça gira? Não, só lateja, como um sino. Náusea? Não.
pode trabalhar? Posso. Pausa. Posso, Morozov. Morozov assentiu. Acreditou. Semyonov não exagerava nem minimizava. 42 anos, no exército desde 41. Homens assim não reclamam sem motivo e não escondem o que os impede de trabalhar. Zakharov abriu os olhos e olhou para o céu. Estava azul pela primeira vez naquela manhã. A fumaça se dispersava. O sol subira e brilhava tangencialmente, projetando sombras longas pelo campo. Quantos projéteis gastamos? Perguntou Gorbatov para o vazio. 22, respondeu Zakharov, sem tirar os olhos do céu. Em 28 minutos. Sim. Isso é muito ou é normal? Normal, disse Morozov. Para um combate desses é normal. Gorbatov ficou em silêncio. Depois acrescentou. Eu não errei a alimentação nenhuma vez. Não era vanglória, era uma constatação. Ele testava a si mesmo em voz alta, precisando verbalizar o que já sabia. Eu sei, disse Morozov. Nada mais foi necessário. Eles estavam ali, ao redor da máquina, cada um em seu próprio silêncio. Por fora parecia cansaço. Por dentro, era o peso que chega quando a adrenalina se esvai e resta apenas a realidade. Morozov entendia aquele sentimento. Vir em si mesmo e nos outros após cada combate. Não é fraqueza, é a fisiologia de quem trabalhou no limite. O corpo toma um empréstimo e depois apresenta a conta. Ele se levantou e se espreguiçou. As costas doíam. A cúpula do comandante não é feita para o conforto. 4 horas em uma caixa metálica que sacudiu, balançou e foi alvo de disparos. Chequem o blindado, ordenou. As vozes estavam roucas de poeira e fumaça de pólvora. Na torre, após 22 disparos, o ar fica tão denso que parece sólido. Eles respiraram aquele ar por 28 minutos. Demmin foi para o compartimento do motor, abriu as tampas e olhou para dentro. Tateou as mangueiras, checou o nível do óleo. A temperatura subiu muito no final, disse ele. Dá para ver pela junta. Aguenta até o reabastecimento? Aguenta, mas precisa completar o óleo. Tem reserva? Na caixa da popa. Demmin pegou o galão e começou a completar o nível. Isso também era parte do trabalho. Nada romântico, imperceptível para todos, exceto para o motor. Zakharov deu a volta no canhão por fora. Inspecionou o cano. A fuligem no freio de boca era densa e preta. Após 22 tiros, era o esperado. Pegou um pano e limpou o que pôde. A limpeza interna ficaria para depois. O recuo foi normal? Perguntou ele a Gorbatov. Dentro do limite. No 17º tiro, desacelerou um pouco. Eu percebi, mas o seguinte foi normal. Sujeira no cilindro de recuo, então. Vou limpar. Quando? Agora. Zakharov subiu na torre e Gorbatov passou as ferramentas. Trabalhavam em sintonia, como haviam feito centenas de vezes. O canhão não perdoa negligência. Se o 17º tiro desacelerou, no 20º poderia ter travado. Era preciso normalizar tudo antes do próximo combate. Morozov pegou o mapa e abriu-o sobre a blindagem. Encontrou o quadrado 41 e sua posição atual. A próxima linha estava marcada com um pontilhado presumível. O reconhecimento não tinha dados precisos. Os alemães recuavam rápido, e o QG só sabia aproximadamente onde haviam se entrincheirado. Significava que avançariam novamente às cegas. Novamente o trajeto pelo mapa, os pontos de referência, o cálculo do ângulo para o alvo. Tudo de novo. Dobrou o mapa e olhou para a guarnição. Demmin fechava o motor. Zakharov e Gorbatov trabalhavam na torre. Semyonov, junto ao rádio, mantinha o diário de bordo, registrando horários, indicativos e sinais. 5 homens. Cada um fazia a sua parte. Sem ordens. Porque cada um sabia exatamente o que precisava ser feito. Essa era a resposta deles para a pergunta que ninguém fazia em voz alta. Como haviam sobrevivido? Não era por terem mais sorte que os outros, mas porque não paravam, nem durante o combate, nem depois dele.
O som dos disparos ao longe silenciou quase por completo. Em algum lugar a oeste, o combate ainda rugia. O segundo escalão avançava contra a próxima linha de defesa. Aquilo era a continuação do que eles haviam começado. Morozov olhou naquela direção. A fumaça ali era nova, sinal de que o trabalho estava progredindo. Morozov, chamou Semenov da escotilha. O comandante do batalhão avisou. Em 12 minutos, ordem de marcha. 12 minutos. Ele olhou para a tripulação. Demin já estava fechando as escotilhas. Zakharov saía da torre, canhão limpo. Gorbatov estava sentado junto ao suporte de munição, contando os projéteis. Semenov falava ao rádio. A pausa estava terminando. Em seus postos, disse Morozov. Voz firme, nem animada, nem cansada. Apenas profissional. A mesma voz que usara pela manhã, a mesma que usaria à noite, se vivesse até lá. Eles entraram pelas escotilhas, sem pressa, sem palavras. O trabalho prosseguia. O rádio nunca ficava em silêncio. Enquanto a tripulação inspecionava a máquina, enquanto Zakharov limpava o canhão, enquanto Demin completava o óleo, nos fones de Semenov corria um fluxo contínuo. Códigos, coordenadas, confirmações, solicitações. A guerra no papel corria em paralelo à guerra no campo. Duas guerras distintas, e ambas reais. Semenov operava o rádio da mesma forma que Gorbatov operava a culatra. Sem movimentos desnecessários, sem pausas. Recebia, anotava, transmitia. Seu diário da manhã já tinha 4 páginas preenchidas, com uma caligrafia miúda. Hora, código, mensagem, confirmação. Novamente a hora, novamente o código. Morozov pegou o microfone. Ryabina, aqui Moroz 1. Quadrante 41 tomado. Defesa rompida. Pronto para prosseguir. Aguardo ordens. Pausa. 3 segundos. Depois a voz do chefe de Estado-Maior. Seca, sem entonação, como sempre. Moroz 1. Recebido. Registrado. 5 horas e 34 minutos. Aguarde as coordenadas do próximo objetivo. Entendido. Semenov anotou a hora. Marcou no diário. Esse era o seu trabalho. Transformar eventos em números e números em eventos. O Estado-Maior vivia de números. O campo vivia de eventos. Semenov estava entre os dois. O rádio chiou e outra voz surgiu. Desconhecida, com um sotaque característico do norte. Ryabina, aqui Sokol 3. Quadrante 43. Primeira linha superada. Parado diante de um fosso. Aguardo sapadores. Sokol 3. Recebido. Os sapadores estão a caminho. Tempo de chegada, 8 minutos. Entendido. Morozov ouvia. O quadrante 43 ficava à direita do setor deles. Significava que lá também romperam a primeira linha, mas ficaram retidos no fosso. Significava que naquele setor, o fosso não fora transposto de imediato. Significava que perderam 8 minutos. 8 minutos na guerra é uma distância que os alemães podem usar para se reagrupar. Ele não conhecia a tripulação do Sokol 3, mas entendia a situação. Novamente a voz do chefe de Estado-Maior. Moroz 1. Coordenadas do próximo objetivo. Quadrante 56. Cota 217. Rota. Pela ravina. Saída na estrada. À direita do bosque. Missão. Garantir o corredor para a passagem da infantaria do 3º Batalhão. Morozov pegou o lápis. Semenov já segurava o mapa aberto. Morozov localizou o quadrante 56. Achou a cota. Deslizou o dedo pela rota. Uma ravina. Ele a vira no mapa pela manhã, mas não achou que passariam por ela. Uma ravina é uma dobra no terreno, um abrigo. Bom para um avanço furtivo. Ruim se os alemães já estivessem vigiando a saída com canhões antitanque. Semenov, peça dados de reconhecimento sobre a ravina no quadrante 55. Semenov mudou de frequência. Pedido. Espera. Ryabina informa. O reconhecimento não operou nesse setor. Sem dados.
Sem dados. Isso significava ir às cegas. Morozov sabia disso desde cedo. O reconhecimento não acompanhava o ritmo da ruptura. A situação mudava rápido demais. A informação envelhecia antes de chegar às tripulações. Entendido, disse Morozov ao microfone. Avanço em 12 minutos. Ele guardou o microfone. Olhou para o mapa mais uma vez. A ravina começava a 3 quilômetros a oeste da posição atual deles. A saída da ravina dava em um campo aberto diante de um bosque. O bosque no mapa estava marcado como misto denso. Atrás do bosque, a estrada. Atrás da estrada, o próximo objetivo. 3 quilômetros. Em condições normais, 10 minutos de marcha. Em condições pós-ruptura, em solo encharcado, sem rota reconhecida, 20. Talvez 30. Uma voz surgiu novamente no rádio. Agora, o próprio comandante do batalhão. Isso significava que a mensagem era importante. Morozov, aqui é o primeiro. Na escuta? Na escuta primeiro. Morozov, na sua rota pela ravina, há uma suposta coluna inimiga em retirada. O reconhecimento relatou movimento no quadrante 55 há cerca de 30 minutos. Tipo de blindado não identificado. Atue conforme a situação. Pausa. Entendido. Boa sorte. O comandante raramente dizia boa sorte. Não era um mau presságio. Era apenas uma frase. Mas Morozov notou. Significava que o comandante entendia. Uma ravina com uma coluna alemã em retirada não seria um passeio. Ele saiu pela escotilha. A tripulação já estava em seus postos. Ele ouviu Demin assumir o lugar. Ouviu o estalo do ferrolho de Gorbatov. Apenas Zakharov estava do lado de fora, esperando. Zakharov. Ravina. Pode haver uma coluna em retirada. Tipo de blindado desconhecido. Canhão limpo. Pronto. Perfurantes à mão. Já mudei a ordem dos suportes. Ele sabia. Sem ordens. Ele sabia e já havia se preparado. 4 horas dentro da mesma torre criam algo como um reflexo compartilhado. Zakharov já pensava um passo à frente do comandante. Não por ser mais inteligente, mas porque trabalhava em dupla com ele há muito tempo. Zakharov subiu na torre. Morozov olhou uma última vez para o campo às suas costas. Para a vila, para a praça, para o Tiger em chamas, ou o que restara dele. A fumaça estava mais rala. Em 1 hora, cessaria. Em 1 dia, o vento dissiparia a fuligem. Em 1 semana, a grama começaria a brotar sobre os rastros das lagartas. A guerra seguiria adiante. Esse campo ficaria ali, com as crateras de granadas, com o metal enterrado, com aquilo que não se costumava contar em voz alta. Ele fechou a escotilha. Lá dentro, escuro, apertado, cheiro de metal e pólvora. Familiar. Demin já mantinha o giro do motor, aguardando a ordem. Gorbatov estava sentado junto à culatra. Semenov, no rádio, com o diário aberto. Morozov, pronto para avançar, transmitiu Semenov. O Estado-Maior respondeu instantaneamente. Recebido. Avante. Uma palavra. Avante. No mapa do Estado-Maior, Isso significava uma seta apontando para o quadrante 56. No campo, significava 3 quilômetros por uma ravina onde uma coluna alemã desconhecida podia estar à espera. Uma palavra, e toda a distância entre o comando e a tripulação. Morozov não pensava nessa distância. Ele pensava na ravina. Demin, rota, oeste, pelo campo até a borda da ravina. Lá você observa, não desça sem ordem. Entendido. Manter pela crista? Pela crista. Se a saída da ravina estiver sob fogo, veremos de cima. Positivo. A máquina partiu. Era o segundo avanço deles naquela manhã. O primeiro, do abrigo para o campo minado, no escuro e na fumaça. O segundo, da linha conquistada para a próxima, em campo aberto, sob a luz do sol. A diferença não era apenas a iluminação. Na primeira vez, a tripulação avançava contra uma defesa conhecida por uma rota reconhecida. Agora,
contra uma ameaça desconhecida por um caminho não explorado. Era pior. Ou melhor, dependendo de quem esperava na ravina e se tiveram tempo de tomar posição. A aritmética novamente funcionava para os dois lados. Semenov mantinha os fones bem ajustados. O rádio fervilhava. Muitos códigos, muitos relatórios sobrepostos, às vezes incompreensíveis. Uma grande ofensiva cria um grande ruído de informação. Nesse ruído, era preciso filtrar apenas o que lhes dizia respeito. Morozov, disse Semenov. Na escuta. Sokol 3 passou o fosso. Segue rota paralela, 800 metros à nossa direita. Entendido. Então não estamos sozinhos. Não estavam sozinhos. Isso não mudava nada taticamente. O Sokol 3 estava longe demais para interação direta. Mas significava que a frente estava mantida. Que a ruptura ocorria em largura e não em um único ponto. A ravina surgiu após 7 minutos de marcha. Demin parou o tanque na crista, conforme ordenado. Morozov levantou-se na cúpula do comandante e ergueu o binóculo. A ravina era profunda, cerca de 6 metros, com encostas suaves. No fundo, corria uma estrada de terra batida por blindados pesados. E por essa estrada, lá embaixo, uma coluna rastejava lentamente. Morozov contou. 3 caminhões, um canhão autopropulsado, 2 blindados de transporte de pessoal. Estavam recuando. Lentamente, sem pânico. A disciplina alemã se mantinha mesmo na retirada. Eles ainda não sabiam que na crista da ravina havia 30 toneladas de aço e que na culatra já repousava um projétil perfurante. Morozov baixou o binóculo. Zakharov, no visual. O autopropulsado primeiro. Distância 180. Lateral. Fogo. O autopropulsado explodiu em chamas. A coluna parou. O segundo disparo de Zakharov veio 8 segundos depois, no blindado de transporte da frente. Ele parou atravessado na estrada, bloqueando a saída da ravina. O terceiro disparo atingiu o segundo blindado, na retaguarda. Agora a coluna estava encurralada pelas 2 pontas. Os caminhões foram abandonados. A infantaria alemã se espalhou pelas encostas da ravina. Morozov observava tudo pelo visor panorâmico com calma, sem pressa. Homens na encosta com fuzis e Panzerfausts contra um tanque na crista não é um combate. É uma tarefa para a infantaria de Sokolov, que viria logo atrás. Semenov, chame Sokolov. Ravina, quadrante 55, infantaria inimiga nas encostas. Transmitindo. Morozov baixou a escotilha. Não havia mais nada a fazer ali. Demin, contorne a ravina pela direita, saída para a estrada pelo campo. O solo aguenta? Pelo mapa, solo firme. A estrada está batida. O terreno ao lado deve segurar. Indo. A máquina moveu-se ao longo da crista. Para trás, a ravina com o autopropulsado em chamas e 3 caminhões que os alemães não tiveram tempo de levar. À frente, a estrada, o bosque, o quadrante 56. O trabalho seguia adiante. Eles chegaram à estrada após 14 minutos. A estrada estava destruída. Rastros de lagartas sobre rastros de rodas, crateras, desvios. Outras máquinas já haviam passado por ali antes deles. Morozov percebeu isso pelo tipo dos rastros. Lagartas largas, ou seja, T-34S. Não apenas um tanque, vários. O quadrante 56 já não estava vazio. Semenov, peça a situação do quadrante 56. Já estou pedindo. Pausa. Riabina informa. Quadrante ocupado. Resistência suprimida. Estamos sendo redirecionados para o quadrante 62. Quadrante 62. Morozov abriu o mapa. Encontrou. Mais a oeste. Outros 3,5 km. Entendido. Ele dobrou o mapa. Isso também fazia parte do trabalho. Correção constante de rota, reorientação contínua. O Estado-Maior os enviava para onde havia necessidade. Onde já haviam dado conta sem eles, não eram necessários. Para onde ainda não, avante. No acostamento da estrada havia um tanque soviético.
Não estava queimando. Estava parado. A lagarta direita havia soltado completamente. A tripulação trabalhava ao lado. 2 carregavam elos sobressalentes, um segurava o esticador. O tanque era igual. Um T-3485, de outra companhia, de outro batalhão. Demin reduziu. "Precisa de ajuda?" gritou ele pela escotilha aberta. O mecânico condutor daquela máquina levantou a cabeça, olhou por um segundo. "Não precisa. Estamos dando conta. Sigam em frente." Demin fechou a escotilha. Seguiram. Essa era toda a ajuda mútua que a guerra em movimento permitia. Oferecer, receber a resposta, seguir adiante. Eles dariam um jeito, ou não. Mas parar todo significava perder o ritmo. E o ritmo em uma ruptura custa vidas. A estrada passava pelo bosque. Sob as árvores era mais escuro, mais fresco. Os galhos batiam na antena. Demin conduzia com cuidado. As raízes das árvores criavam calombos na estrada, fazendo a máquina balançar. Depois do bosque, campo aberto. E na borda do campo havia caminhões-tanque de combustível. Ao lado, um caminhão com munição. 2 soldados acenavam, indicando o local para encostar. Reabastecimento. Direto nas posições, sem recuar para a retaguarda. Esse também era o método soviético. Pontos móveis de suprimento que seguiam a ruptura. Enquanto a tripulação combatia, os comboios traziam combustível e projéteis atrás deles. Sem pausas. A guerra, uma linha de montagem nos 2 sentidos. "Demin, no caminhão-tanque. Tanque cheio." "Já estou indo." A máquina parou junto ao caminhão. O soldado do suprimento conectou a mangueira ao bocal do tanque. A bomba começou a roncar. Demin saiu e ficou ao lado, observando o marcador de nível. Gorbatov e Zakharov saíram da torre. Não por ordem, apenas sentiram a pausa e saíram para tomar ar. Gorbatov sentou-se diretamente na lagarta. Zakharov ficou de pé ao lado, encostado na blindagem. Um soldado da equipe de suprimentos aproximou-se com uma caixa. "Perfurantes? Explosivas?" 18 perfurantes, disse Gorbatov. "E coloque explosivas, quantas tiver." "Tenho 12 explosivas." "Manda todas." Eles começaram a carregar. Novamente com as mãos, um por um. Gorbatov recebia e acomodava. Zakharov ajudava. Semenov permaneceu no rádio. Morozov estava ao lado da máquina, analisando o mapa. 3,5 km até o quadrante 62. Lá, o quê? O Estado-Maior não especificou. Significa que ou ainda não sabem, ou não há tempo para explicar. Ambas as opções significavam o mesmo. Ver por conta própria. Zakharov. O artilheiro virou-se. Nas mãos, um projétil. Naquele combate, o 17º disparo. Você disse que o recuo ficou lento. Sim, eu limpei. Verifique de novo, enquanto há tempo. Já verifiquei. Olhei enquanto carregávamos. E então? Tudo normal. Morozov assentiu. O descanso estava sendo bem aproveitado. Cada minuto era utilizado. Demin terminou o abastecimento, fechou o bocal, deu um tapa na blindagem, seu sinal particular de que estava tudo certo. "Quanto pegamos?" perguntou Morozov. "Tanque cheio, 280 litros." "Dá para quanto tempo?" "No meu ritmo, nesse solo, umas 3 horas de marcha ativa. Mais se ficarmos parados." "Não vamos ficar parados." Demin não respondeu. Apenas caminhou para sua escotilha. Gorbatov fechou o último projétil no suporte. Espreguiçou-se, esticando os braços. As costas estalaram. Fez uma careta. "Quanto temos no total agora?" perguntou Zakharov. 30 perfurantes, 12 explosivas, 42 projéteis. Mais do que tínhamos depois do combate. Quase o mesmo que tínhamos de manhã. Zakharov olhou para Gorbatov, depois para o campo, depois novamente para Gorbatov. Então, tudo do começo. Gorbatov não respondeu. Já estava subindo na torre. Semenov transmitiu mais um relatório para o Estado-Maior. O comando confirmou. O diário era mantido. As páginas eram preenchidas.
A guerra no papel seguia seu curso. Morozov guardou o mapa. Fez algo que raramente fazia. Apenas ficou parado junto à lateral da máquina, sem se mexer, sem olhar para nada específico. 30 segundos. Não mais que isso. Não era um descanso. Era um reset. Um descarte do que fora acumulado. Não das emoções, pois quase não restavam, mas do ruído de fundo. Aquelas 1000 pequenas coisas que se instalam na cabeça após algumas horas de combate. O cheiro da pólvora. O som do disparo do canhão dentro da torre. A voz de Zakharov. Alvo destruído. Repetidamente. 30 segundos. Depois, fechar aquilo. Abrir o mapa no quadrante 62. Ele fez exatamente isso. Em seus postos, disse Morozov. As vozes em resposta foram curtas, sem excessos. As escotilhas fecharam-se uma após a outra. O motor subiu de giro. A fumaça do escapamento saiu leve, azulada. Tanque cheio, munição completa. Morozov, avançando para o quadrante 62. Transmitiu Semenov. O Estado-Maior não respondeu de imediato. Provavelmente operavam com outro código. Depois, curto. Recebido. A máquina moveu-se. O campo depois do bosque era amplo, sem abrigos, sem pontos de referência. Apenas grama, amassada por lagartas alheias, e crateras da preparação de artilharia da manhã. A terra ainda fumegava em alguns pontos. A turfa, incendiada pelas granadas, queimava lenta e longamente. Demin conduzia com firmeza, mantendo a velocidade. 25 km por hora, o ideal para aquele solo. A torre imóvel. Zakharov olhava pela mira metodicamente, da esquerda para a direita, sem se deter em nada por mais de um segundo. Dentro da máquina, ninguém falava. Não porque não houvesse o que dizer, mas porque não era necessário. Tudo o que precisava ser dito já fora dito. O resto era ouvir o motor, olhar pela mira, manter o ritmo. O quadrante 62 se aproximava. Algo esperava lá. O que exatamente, eles saberiam quando chegassem. Não antes. Gorbatov pressionou os dedos no pulso. Hábito. Verificar a pulsação após cada reabastecimento. De manhã, eram 98 batimentos. Depois do combate, 126. Agora, 104. Estava baixando. O corpo trabalhava como deveria. Ele tirou a mão do pulso. Colocou-a sobre um projétil no suporte, como sempre. Pronto. A guerra continuava. Como continuara ontem. Como continuaria amanhã. Sem pausas, sem anúncios, sem um final que pudesse ser visto dali, de dentro da torre, de dentro daquela caixa metálica que avançava pelo campo, rumo ao oeste. Essa era a rotina. Não uma palavra da vida civil, mas uma palavra vinda do mesmo lugar que o cheiro da pólvora e o peso do projétil nas mãos. A rotina da guerra. A coisa mais pesada que existe nela. Mais pesada que o primeiro combate. Mais pesada que o medo. Porque ela não termina. O motor roncava uniforme. Eles seguiam para o oeste. O quadrante 62 os recebeu com silêncio. Não aquele silêncio de antes do amanhecer, de alerta, opressor. Outro. O silêncio de um espaço exaurido. A guerra já passara por ali e seguira adiante. Restavam apenas os rastros. Crateras, blindados destruídos nas bordas do campo, posições alemãs abandonadas, com caixas de munição reviradas. Máquinas soviéticas haviam passado por ali antes. Morozov via isso pelos rastros das lagartas. Largos, profundos, seguindo para o oeste. Muitas máquinas. A ruptura ali já havia ocorrido. Semenov, peça ao Estado-Maior. Quadrante 62. Situação. Semenov pediu. A resposta veio rápido. Riabina informa. Quadrante 62 limpo. As forças principais atingiram a linha do rio. Nós. Avançar para a travessia. Coordenadas sendo transmitidas.
Entendido. Morozov ouvia Semenov anotar as coordenadas. Travessia. Rio. Atrás do rio, o próximo objetivo. Depois, o próximo. Depois, outro. A Ucrânia Ocidental não é um ponto no mapa. É uma distância. Longa, pesada, medida em quilômetros e projéteis. Ele não pensava no fim dessa distância. Não havia porquê. Pensar no fim da guerra agora significava não pensar na travessia. E a travessia era a tarefa concreta que estava à frente. Demin parou a máquina na borda do campo. Desligou o motor. Não por ordem. Apenas sentiu que o comandante olhava ao mapa e precisava de 1 minuto. Nesses meses, eles aprenderam a se sentir através da blindagem. Morozov abriu o mapa. O rio estava marcado com uma linha azul, estreito, mas com margens íngremes no lado leste. A travessia era onde a margem era suave. A ponte estava marcada, supostamente destruída, segundo dados de reconhecimento de 2 dias atrás. Significava val ou ponte improvisada pelos sapadores. Familiar. Tudo aquilo já acontecera, de manhã, com o primeiro fosso. Zakharov estava sentado na torre com a escotilha aberta. Olhava para o campo à sua frente. Um canhão antitanque alemão destruído jazia a 50 metros, rodas para cima, cano retorcido. Ao lado, o reparo capotado. O que acontecera com a guarnição era irrelevante e invisível. Zakharov, disse Morozov. Na escuta. Quantos perfurantes temos? 30. Gorbatov gastou 3 na ravina. Explosivas? 9. 3 foram na coluna. 30 perfurantes, 9 explosivas. 39 projéteis. Menos do que tinham ao sair do reabastecimento. A guerra consome o estoque de munição metodicamente, independentemente de o combate parecer grande ou pequeno. Demin, motor, para a travessia. Demin deu a partida sem palavras. O V2 rugiu, pegou o giro, estabilizou no ronco constante. Aquele som Morozov ouvira desde cedo e ouviria até a noite, se vivessem até a noite. O motor não pensava nisso, o motor apenas trabalhava. A máquina partiu para o oeste, seguindo os rastros de outras lagartas, seguindo o rastro alheio que levava na mesma direção. O campo terminou. Começou uma estrada de terra. A estrada passava por arbustos esparsos, depois descia para uma baixada, e lá embaixo estava o rio. Brilhava ao sol, calmo, estreito, completamente indiferente ao que acontecia em suas margens. Na margem, havia máquinas paradas. Alguns T-34, caminhões, infantaria. Sapadores montavam a travessia, pontões, tábuas, cabos. Trabalhavam rápido, sem alarde. Morozov saiu pela escotilha. Olhou ao redor. Ali, junto ao rio, a guerra era visível por inteiro. Não em pedaços pelo visor, mas de forma ampla, como no mapa. À esquerda, fumaça no horizonte, onde o combate ainda ocorria. À direita, uma coluna de infantaria seguia pela estrada, em marcha forçada, com equipamento completo. Atrás, o campo pelo qual vieram, e atrás dele outro campo, e atrás dele as 3 linhas de trincheiras que, de manhã, pareciam intransponíveis. Agora, ficaram para trás. Simplesmente ficaram. Demin também saiu. Ficou ao lado de Morozov. Olhava para o rio. A ponte está destruída, disse ele. Não perguntava, constatava. A ponte era visível, ou melhor, o que restara dela. 2 pilares de pedra sobressaíam da água. Os sapadores estão montando. Vai demorar? Não é nossa função contar o tempo. Quando chegar nossa vez, passamos. Demin assentiu. Sentou-se na grama junto à lagarta. Tirou o fumo. Enrolou um cigarro lentamente, com cuidado. Era o seu primeiro fumo de toda a manhã. Acendeu. Tragou. Soltou a fumaça devagar. Gorbatov e Zakharov estavam sentados na blindagem, em silêncio. Durante todo o dia, disseram um ao outro talvez 100 palavras, não mais. E todas essas palavras foram sobre distância, tipo de projétil, confirmação de alvo. Nenhuma palavra mais. Semenov não saiu.
mantinha o diário. Anotava a hora, as coordenadas, os códigos. Depois, esse diário iria para o Estado-Maior. Lá, seria transferido para outro diário. Depois para um relatório. Depois para o arquivo. Em algum lugar no arquivo, em uma pasta com selos, haveria uma linha. Moroz 1, quadrante 41 tomado, 5 horas e 22 minutos. Uma linha entre milhares. Isso era o esquecimento. Não depois da guerra, agora mesmo, enquanto ainda estavam vivos. O trabalho deles tornava-se uma linha no diário, um número no relatório, uma seta no mapa do comando. Pessoas concretas. Zakharov com seus dedos longos, Demin com o hábito de franzir o olho esquerdo, Gorbatov que verificava o pulso após cada reabastecimento, transformavam-se em um código. Moroz 1. Continua o avanço. Morozov sabia disso. Não reclamava. Era a ordem correta das coisas. O sistema funciona quando cada elemento faz a sua parte e não exige mais nada. Os sapadores terminaram o estrado. O sapador sênior, um sargento idoso com as sobrancelhas chamuscadas, acenou com a mão. Passagem pronta. As máquinas começaram o movimento para a travessia, uma por uma. À frente, um pesado IS-2 ia primeiro, testando o estrado com seu peso. O estrado aguentou. Depois, um T-34 de outro batalhão. Depois outro. Chegou a vez de Morozov. Demin, na travessia. Velocidade mínima. Não freie no estrado. Entendido. A máquina aproximou-se da margem. O estrado. Tábua sobre pontões, balançando na água. O sapador na borda acenou. Manda ver. Demin levou a máquina para o estrado. 30 toneladas. As tábuas vergaram. Os pontões afundaram 10 centímetros. O estrado aguentou. Eles cruzavam o rio lentamente. A água sob o estrado murmurava. Um som comum, pacífico, completamente fora de lugar ali. Morozov ouvia-o pela escotilha aberta. Olhava para a água ao lado, transparente, rápida, parecendo fria. À margem oposta, a máquina saiu do estrado para a terra. Demin acelerou. Estavam novamente em solo firme. Atrás do rio, outro campo. Não destruído, não revirado. Vivo. Grama alta, intocada. Ali a guerra ainda não passara. Estava apenas se aproximando. Os rastros das lagartas à frente seguiam em linha reta, em direção ao horizonte. Lá, atrás do horizonte, estava o próximo objetivo. Morozov fechou a escotilha. Na torre, escuro, apertado, cheiro de metal. Familiar. Ele olhou pelo visor. Campo, horizonte, rastros de lagartas. Semenov, informe ao Estado-Maior. Travessia concluída. Continua o avanço para o oeste. Transmitindo. O Estado-Maior respondeu com uma palavra. A mesma palavra da manhã, de meio-dia, de sempre. Recebido. Demin mantinha a velocidade, 25 km por hora. Torre imóvel. Zakharov olhava pela mira. Gorbatov mantinha a mão sobre um projétil. Semenov mantinha o diário. O T-34-85, com o número tático na lateral, coberto de fuligem e arranhões, com um amassado na lateral direita causado pelo impacto de raspão de uma carga moldada, seguia para o oeste. O motor V2 trabalhava uniforme, 500 cavalos, 12 cilindros, diesel que não explodia com uma bala. As lagartas esmagavam a grama. Velocidade, 25. Para trás, 3 linhas de defesa. 3 linhas que levaram 4 meses para serem construídas. À frente, as próximas. Eles seguiam. Apenas seguiam. Sem bandeiras, sem discursos, sem a compreensão de que exatamente agora, neste dia, neste turno da guerra, a história movia-se com eles para o oeste. A história não anunciava isso. Ela apenas se movia, pesada, suja, sobre lagartas, na fumaça do escapamento. A tripulação não pensava na história. A tripulação pensava no próximo quadrante no mapa.
nos 30 projéteis perfurantes no suporte, nas 3 horas de marcha ativa que restavam no tanque. Isso era o suficiente, exatamente o necessário para fazer o trabalho. O horizonte se aproximava. A avalanche de aço seguia para o oeste e não havia motivo para parar.